Mateus capítulo 7, eu gostaria de ler com você, a partir do verso 24, que está escrito assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Verso 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Eu sei que você, assim como eu, já deve ter ouvido muitas pregações, ministrações sobre esse texto. Amém? Mas eu quero te convidar a dar mais uma chance ao Espírito Santo para trazer, assim como tem acontecido comigo nesses dias, algo novo da palavra dele em relação a essa mensagem para nós. Você está comigo? Amém? Você pode orar nesse momento por você e por essa pessoa que está do seu lado. Espírito Santo, nós nos colocamos agora diante do Senhor, nos curvamos diante da tua palavra. E eu oro, Deus, para que o Senhor venha com graça e favor sobre as nossas vidas. E que aquilo que o Senhor reservou para nós, que encontre lugar, um lugar de frutificação no nosso coração hoje, para a glória de Jesus. Amém? Para a gente começar a nossa conversa, vira para a pessoa que está do seu lado e pergunte assim para ela: que tipo é você? Mas pergunta com força, irmão. Que tipo é você? Amém? Esse é o tema da nossa reflexão hoje, da nossa ministração. Que tipo é você? Queridos, quando nós olhamos os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós temos o registro daquilo que conhecemos como o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças. E a gente vê no início desse sermão que Jesus, isso está lá no capítulo 5 de Mateus, que Jesus se encontrava cercado por grandes multidões, inclusive o texto aqui nos diz isso, num lugar que é apontado exatamente como o Monte das Bem-aventuranças, que fica na região da cidade de Cafarnaum. E é neste cenário, neste lugar, que ele inicia o sermão. E durante ele, Jesus traz ensinos importantes que foram repetidos, esmiuçados no decurso de toda a sua missão ativa na terra. É só você olhar para os evangelhos que você vai perceber isso. Durante toda a vida ministerial de Jesus, o que dá a entender, o que a gente vê com muita clareza, é que ele está esmiuçando os ensinos que ele trouxe nessa ocasião aqui, nesses 3 capítulos do Evangelho de Mateus. E eu quero hoje, tomando como base essa parte do texto, do sermão que lemos, eu gostaria de refletir um pouco com você sobre o que aconteceu com essa turma, com essa pequena turma, ou com essa multidão que seguia Jesus, né? E o que está acontecendo hoje com essa turma, que também tem professado que segue a Jesus na nossa geração. Eu gostaria de pensar um pouco com você, analisando esses 2 contextos. Amém? E para começar, eu gostaria de pensar um pouco sobre o que Jesus disse no texto, destacando alguns pontos. E o primeiro percebe-se claramente isso, que ele está falando de construção. E nós precisamos nos atentar para isso. Ele termina o sermão falando de construção, de edificação. E algo que precisa, querido, ser considerado
é que, ao falar dessa construção, a gente vai perceber também que os dois personagens envolvidos aqui no texto, a gente percebe que eles tiveram as mesmas condições de levarem adiante a construção que estava a cargo de cada um deles. Os dois receberam os mesmos ensinos, estiveram com o mesmo mestre, com o mesmo Senhor, com o mesmo Jesus, com o mesmo Deus. Agora, a diferença se conteve na escolha, na forma que decidiram construir, conduzir esse projeto. E quando você lê o texto, você vai ver Jesus comparando um a um homem prudente. E o que é ser prudente? Preste atenção nisso. Ser prudente é ser uma pessoa que age de maneira a evitar perigos e consequências ruins. Ser prudente é alguém que age com precaução, com cautela, alguém que vive com atenção, que vive com sensatez. Então, prudência é uma característica de alguém que demonstra paciência, ponderação, lucidez, calma, inteligência, sabedoria. Isso é ser prudente. E Jesus disse que o outro é comparado a um homem insensato. E o que é ser alguém insensato? É ser uma pessoa que não possui bom senso. Conhece alguém que não tem bom senso? É ser alguém que age contrário à razão, ou seja, o insensato não considera os perigos, não age com precaução, com sensatez. E eu poderia te dizer que o insensato é alguém despropositado, ou seja, é alguém que não tem propósito. É alguém que vive por viver, não pensa no futuro, que não tem propósito. Então, queridos, se prudência é uma característica de alguém que demonstra paciência, ponderação, calma, lucidez, sabedoria, como eu disse, a insensatez é exatamente o contrário disso. Isto fala algo para você sobre a nossa geração? Percebe que, se você for olhar, a nossa geração está pendendo mais para um tipo de gente insensata? Verdade ou não, queridos? Hoje não se vê muita prudência, mas muita insensatez nos nossos dias. Isso é algo sério. E eu gostaria de te levar a pensar sobre isso. Ele fala de construção e aponta dois tipos de construtores, um prudente e um insensato. O outro ponto que é interessante a gente destacar é que no texto é que ele fala também das tempestades. Depois das construções realizadas, o que Jesus diz? Que vieram sobre ambas as casas grandes e semelhantes tempestades, as quais bateram com força, com violência contra elas, produzindo assim resultados bem diferentes, como a gente vê no texto. Uma das casas, no enfrentamento dessa tempestade, ela permaneceu intacta, ela não desabou, enquanto a outra desabou, e a Bíblia vai dizer que foi grande a sua ruína. Com a ação da tempestade, ela veio a ruir, cair. Deixa eu te falar uma coisa, na vida, é fato que eu e você, num momento ou outro, teremos que enfrentar tempestades. Essa questão de tempestades na vida do ser humano não é uma questão se elas vão vir, é uma questão de quando elas vão vir. É verdade ou não?
Eu duvido se tem alguém aqui que tem passado pela vida sem ter que enfrentar tempestades. Seja em qualquer área, queridos. No casamento, nas finanças, na saúde, né? Na área profissional, elas vêm. Isso você pode ter certeza que vem. E sabe o que é interessante? É que, diferente daquilo que se prega hoje, né, de um evangelho que convida as pessoas a vir para Jesus, e parece que esse convite, ou sendo aceito, proporciona à pessoa uma vida de sombra e água fresca, e água de coco, né? Para ficar melhor ainda. Água de coco, sombra, né? Água fresca, sombra o tempo todo, tranquilidade. Diferentemente disso, Jesus nos ensina outra coisa. Como, por exemplo, quando você lê o Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, ele diz assim, ó: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Percebe que as palavras de Jesus aqui não é: no mundo pode ser que vocês terão que passar por aflições. Ele não diz isso. Talvez vocês terão que enfrentar algum tempo difícil. Não, não, não. É uma afirmação. No mundo vocês passam por aflições. Entende, queridos? E não tem jeito, a vida do ser humano, por causa do pecado original de Adão e Eva, nos submeteu, nos subjugou a essa vida aqui. Onde a questão não é se, é quando nós enfrentaremos as tempestades. Né? E isso é um fato, de um jeito ou de outro, tenhamos certeza disso. Todos nós, em um momento ou outro, ou em situações totalmente, né, diferenciadas, de tempos em tempos, nós teremos momentos tempestuosos a enfrentar na vida. E quando isso acontecer, o que fará diferença é a base, entende? É o fundamento de nossa existência. Não foi isso que fez diferença entre as duas casas? As duas casas foram construídas com fundamentação diferentes. A tempestade, a mesma coisa. Você percebe que Jesus ele não mudou para dizer que a tempestade sobre a vida do insensato foi diferente do prudente. As mesmas palavras que ele usou para descrever a tempestade que veio sobre o prudente, ele usou também para descrever a que veio sobre o insensato. O que fez diferença foi que a casa que o prudente construiu estava sobre a rocha, ou seja, sobre o próprio Cristo. E a casa que o insensato construiu estava sobre a areia. A areia fala de base movediça, não é verdade? Então, quando a tempestade veio, essa casa desabou, foi o grande a sua ruína, enquanto a outra permaneceu intacta. Eu gostaria que você, né, ficasse com esses pontos que eu considero muito relevantes, né, nessa passagem das Sagradas Escrituras. E outro ponto que eu quero considerar agora, saindo um pouco do texto em si, e pensando em toda a trajetória ministerial de Jesus aqui. Queridos, olha só, aqui, em todos os evangelhos, nós vamos ver que por onde Jesus andava, durante todo o seu ministério terreno, que teve uma duração aí de 3 anos, ele estava cercado por multidões. Onde Jesus estava, ele atraía pessoas, e não era pouca gente, era muita gente. Então, essa expressão de estar rodeado por grande multidão, você vai encontrá-la várias vezes nas narrativas dos evangelhos. Assim como foi aqui. Ele estava cercado, né, por uma grande multidão. E é interessante que todo esse povo, durante toda a trajetória ministerial de Jesus, todos eles ouviram os seus ensinos e foram desafiados a construírem as suas existências sobre eles, sobre o próprio Cristo, sobre a palavra de Deus. Mas como foi isso no final?
Foi algo que o Senhor, sabe, fez pular aos meus olhos, né, quando eu estava pensando nisso. Queridos, preste atenção numa coisa, ele viveu os 3 anos cercado por grandes multidões, mas quantos chegaram até o final dessa história? Quantos foram contabilizados lá no final como prudentes? Atos capítulo 1 e 2 nos responde isso. Sabe o que nós vemos ali? Depois da morte e ressurreição de Jesus, você vai ver agora Lucas registrando em Atos, que cerca de 120 pessoas permaneceram de pé, fiéis, crendo ainda em tudo aquilo que Jesus os havia falado, instruído, durante todo o seu ministério. Aí eu pergunto, cadê a multidão? E para ser bem bíblico com você, Lucas registra que lá estava cerca de 120 pessoas apenas. Das multidões que cercavam o homem o tempo todo. Agora a gente olha para Atos e nós vemos apenas, mais ou menos, 120 pessoas que permaneceram. Percebe, queridos? Então isso me leva a acreditar que todo o resto foi arrolado no tipo de pessoas insensatas. Que quando veio a peneira, a tempestade, desistiram, ficaram pelo caminho. E apenas 120 permaneceram. Aí, queridos, surge algo que nós precisamos considerar. Você sabe por quê? Há uma grande semelhança daquilo que aquela geração que presenciou a vinda de Jesus aqui, que aquela geração viveu com o que nós estamos vivendo hoje. Toda aquela multidão que seguiu Jesus durante esse tempo, eles estavam prestes a presenciar um momento que impactaria a vida da terra, por toda a sua existência, que era a morte e ressurreição de Jesus. O que daria logo em seguida o início à igreja de Jesus na terra, que é o que acontece em Atos 1, 2. Mas apenas 120 conseguiram estar lá, se fazer presente e ser os participantes, os primeiros membros dessa igreja gloriosa de Jesus. E preste atenção, e com a nossa geração, como será? Deixa eu te mostrar que tudo é muito parecido. Você consegue mensurar quantas milhares de pessoas estão nesse exato momento dentro dos templos religiosos em Goiânia? E todos com o mesmo discurso: eu estou procurando Jesus. Eu sigo a Jesus, eu quero servir a Jesus, eu quero esse Jesus, ou pelo menos eu quero algo desse Jesus. É verdade ou não? Você consegue imaginar quantas centenas, talvez, milhares de pessoas que estão dentro das igrejas nesse momento, com esse mesmo discurso? Eu estou falando a nível de Goiânia, agora pensa a nível de Brasil, de mundo. Domingo é considerado o dia do Senhor. Que bom isso, né? Então é aquele dia que a maior, a maior, sem sombra de dúvida, de todos os cristãos, tem em mente, é o dia do Senhor. Então esse é o dia que eu vou com a minha família servir a Deus, eu vou à casa do Senhor. Irmãos, então são milhões de pessoas pelo mundo que nesse momento estão nesse contexto de buscar a Deus, de adorar a Deus. Agora, a semelhança daquela multidão que seguia Jesus, eu quero te lembrar que nós estamos também vivendo, ou pelo menos deveríamos estar vivendo, uma grande expectativa por um tremendo acontecimento que o próprio Jesus, que a própria Bíblia diz que vai acontecer. Sabe qual é? O arrebatamento dessa igreja. E aí eu te pergunto, quantos da nossa geração vão fazer parte disso? Quantos dessa multidão que se reúne todos os domingos expressando sua fé,
e sua busca, seu amor, sua devoção a Jesus, vão fazer parte desse grande acontecimento que é o arrebatamento dessa igreja. Percebe que é muito parecido as coisas? Lá, a expectativa era pela morte, ressurreição e o início da igreja. Agora é pela volta dele. Ele vai vir buscar uma noiva gloriosa. E que cá para nós, se você for olhar todos os alertas que inclusive ele deixou, o próprio Jesus, isso pode acontecer muito antes do que a gente imagina. Eu não sei você, mas quando eu leio, por exemplo, as palavras do próprio Jesus em Mateus capítulo 24, parece que não falta mais nada para ele vir buscar a sua igreja. E quantos serão achados nele nesse momento? Quantos serão de fato arrebatados? Eu não tenho dúvida e receio de te dizer que apenas os prudentes é que serão arrebatados. Lembra da parábola das 10 virgens? Isso fala alguma coisa com você? As prudentes estavam com azeite, reserva, estavam prontas. E as, inclusive, é o mesmo termo, né? As insensatas, as prudentes haviam azeite nas suas lamparinas, as imprudentes não, as insensatas não. E ali Jesus estava falando exatamente desse acontecimento, que assim como foi o surgimento da igreja lá atrás, será também uma virada de chave na nossa geração, ou na geração que experimentará isso, né? Mas, queridos, quando a gente olha para a nossa geração, na moral, quando a gente olha para nós hoje, e para essa mensagem onde o Senhor chama, né, as pessoas, nos chama para caminhar em prudência, quantos têm tomado este caminho? De edificar uma existência de forma prudente, fazendo exatamente o que deve e como deve ser feito. Como eu disse, para que sejam achados nele naquele dia. O que você pode dizer acerca de você mesmo dentro disso? Uma pergunta que não pode se calar. Se o arrebatamento fosse agora, eu e você, seríamos contabilizados como prudentes? Você pode pensar nisso comigo? Você consegue enfrentar isso, olhar para você mesmo, né, para a sua jornada, para aquilo que está sendo edificado? Falar com o Espírito Santo, Senhor, e se isso acontecer agora, eu iria? Irmãos, isso é ou não uma questão séria? Então a gente percebe, queridos, que assim como aconteceu com todas aquelas pessoas, inclusive com esses 2 construtores que Jesus fala no texto, é com a gente. Eles tiveram as mesmas condições, e cá para nós. Nós também hoje temos todas as condições de edificar a nossa vida sobre Ele, sobre a rocha eterna, o Cristo de Deus. Sim ou não? Nunca a palavra de Deus foi tão fácil de ser acessada como é nos nossos dias. Nunca houve, né, um evangelho pregado com tanta veemência como temos hoje. Onde você vai? Tem muita gente que critica isso, né? Onde você vai ter uma igreja, tem alguém pregando. Toda hora que você abre o YouTube, tem alguém pregando. Em todo lugar tem alguém pregando. Bíblia no seu celular, talvez você tenha umas 30. Percebe a facilidade que nós temos de ter acesso àquilo que nos condiciona a construir bem a jornada, a nossa existência? Agora, qual tem sido a nossa tomada de decisão? Como um prudente, de fazer a coisa certa, do jeito certo, ou o insensato? Porque a diferença foi exatamente essa, né? O prudente, por ser alguém cauteloso, o que ele escolheu? Espera aí, se Jesus está falando que eu preciso viver assim, se estes são os princípios, então eu decido,
eu vou construir a minha casa sobre os seus princípios. O insensato agiu diferente. Ele não. Por mais que seja legal, eu vejo que todo mundo se maravilha, fica encantados com as palavras deles, mas eu não quero construir a minha vida em cima disso. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou tocar a vida do meu jeito. E aí, Jesus vai dizer que ele construiu sobre a areia. Porque, na verdade, fora de Jesus, toda e qualquer fundação que você colocar vai ser semelhante à areia. Não vai te proporcionar segurança nenhuma. Então, falando desses pontos, eu gostaria de novo, de fazer essa pergunta. Que tipo é você? Sendo sincero com você mesmo, hoje você ficaria no tipo dos prudentes ou dos insensatos? Irmãos, e eu vejo que há uma guerra contra nós. O inimigo não quer que você construa a sua existência sobre Jesus, porque ele não quer que você vá para o céu. E ele vai usar tudo para impedir que você entenda e decida por isso. E para caminhar para o encerramento, eu gostaria de destacar também duas ameaças que nos atacam o tempo todo nesses dias, as quais nos impedem de nos manifestarmos como esses prudentes. E a primeira ameaça é o relativismo. Percebe como hoje, queridos, tudo é relativo? O ser humano quer relativizar tudo. E o que é isso, relativismo, Jorge? Presta atenção. Relativismo é uma forma de pensar, e uma das mais fortes que está operando hoje no nosso meio, na nossa geração. É uma corrente de pensamento, presta atenção nisso, que ensina que não se pode afirmar nada a respeito de algo, porque tudo é relativo. Por que é relativo? Porque depende do ponto de vista de cada um. Isso é o relativismo. Então, por exemplo, segundo a ideia do relativismo, não existe o certo e o errado. Porque aquilo que é certo para mim, pode não ser para você. Aquilo que é errado para mim, pode não ser errado para você. Segundo essa corrente de pensamento, coloca em xeque até se há positivo e negativo. Se há santo e profano, porque tudo depende do ponto de vista de cada um. Irmãos, olha o perigo disso. E quantas pessoas estão sendo governadas pelo relativismo hoje? Pensando dessa forma, não, são apenas opiniões diferentes, ou seja, o que eu penso é, e pronto, e ponto final. Queridos, esse conceito, a gente precisa entender que ele é totalmente contrário às Sagradas Escrituras, aos princípios de Deus. E isso precisa ser refutado por nós, se é que nós queremos preservar uma condição de construir a nossa existência sobre Jesus, praticando, amando, respeitando, vivendo os seus ensinos. Dentro disso aí, queridos, por exemplo, tem muita gente, talvez você já ouviu isso, que diz assim, todo caminho leva a Deus. Quando já ouviu isso aí? Olha o relativismo. Pode até ser que sim, mas eu vou te mostrar, se você caminhar pelo relativismo, nesse contexto, o perigo que você corre. Mas isso não é verdade. Você sabe por quê? Porque quando você traz essa ideia para a Bíblia, essa ideia relativista que diz que todo caminho conduz a Deus, você vai ver que não é verdade. Você vai ver Jesus dizendo assim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a. Percebe que ele
que ele não diz que eu sou um dos caminhos. Não, eu sou o. Quando você vai para Atos, você vai ver que Jesus é o único que pode salvar o homem. Em vários outros textos da Bíblia vai dizer que ele é o único que pode nos conduzir de novo à presença do Pai. Então não existe para a salvação, para a redenção, caminhos diferenciados que nos levam a Deus. Apenas um, Cristo Jesus. Agora, se você for olhar de uma forma geral, sim, todos os caminhos levam a Deus. Ué, Jorge, mas como assim? Preste atenção numa coisa. A Bíblia diz que chegará um dia em que todos terão que comparecer diante dele. A questão é, você quer ir, você quer comparecer diante dele como filho, o tendo como pai, ou você quer enfrentá-lo como o grande juiz de Apocalipse 20? Sim, todos que escolheram caminhos diferentes de Jesus, um dia terão que comparecer diante dele. Apocalipse 20 vai dizer de um grande trono branco, preparado para julgar Satanás e seus anjos, e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Percebe? Mas lá está falando de quem não foi achado no livro da vida. Os prudentes que resolveram construir a base da sua existência sobre Cristo, fizeram parte de uma igreja santa, imaculada, entraram na glória através do arrebatamento, nesse julgamento, não estarão presentes. Percebe isso? Porque decidiram comparecer diante de Deus, o recebendo, o honrando, o tendo como pai, não como juiz. Eu não sei você, mas eu quero a primeira parte. É óbvio que nós temos que querer a primeira parte. Entende, queridos? E como o inimigo tem usado o pensamento relativista para desviar muitos que até gostam das palavras de Jesus, gostam da ideia de ser igreja, gostam do evangelho, mas hoje vive como um relativista. Não. Eu pratico aquilo que eu acho que está certo. Hoje, o absurdo chega tanto que você vê pessoas praticando, queridos, pecados que para nós, né, são considerados aqueles cabulosos até. E as pessoas, não, mas Jesus me ama. Eu sou filho. Ele me entende. Por exemplo, vive no mundo da prostituição. Não, mas Jesus me ama. Não, peraí, Jesus, Deus é amor. Percebe? Não, não é bem assim não, ele não vai considerar isso. Vai sim. Você sabe por quê? Porque com Deus existe sim o profano, existe o pecado. Pecado é pecado e pronto, acabou. Entende? A palavra de Deus jamais será relativizada. Ela é única, é a única verdade, ela não muda. Então hoje a gente vê, por exemplo, muitos, inclusive líderes, já comprando a ideia de que tudo bem, a pessoa nasceu num corpo de homem, mas ela não é homem. Não. Peraí, está errado. A palavra de Deus diz que homem nasce homem, mulher nasce mulher, e ponto. O que passa disso é relativização da palavra, dos princípios da criação de Deus. E Deus não está nisso. Percebe, queridos? Ah, pode se divorciar. Pode? O que a Bíblia diz? Relativismo, irmãos, e o que tem hoje é isso. E nós precisamos estar atentos, sabe por quê? Eu entendo que o relativismo é uma ideia criativa de Satanás, de desviar os cristãos, sem tirá-los das igrejas. Percebe o perigo disso? Porque eu escolho o que é certo, eu escolho o que é, o que não é, e está aqui dentro, ou dentro das igrejas.
vivendo como se fosse. Mas lá no final, pode ter uma grande surpresa. Porque Jesus não vai abrir mão, jamais, da sua palavra. Amém? E é importante, queridos, a gente lembrar, preste atenção numa coisa, quando você lê os versículos anteriores ao texto que nós lemos, nós vamos encontrar outras palavras bem conhecidas. Jesus disse assim no versículo 21, do capítulo 7 de Mateus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, aquele que construiu sobre a rocha, aquele que foi prudente. Não é a mesma coisa? Versículo 22, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Irmãos, olha o que Jesus está citando aqui. E ele vai virar para essas pessoas, verso 23, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Tudo bem que ele usou uma régua bem alta aqui, que ele está falando de pessoas que vão chegar para ele e dizer que profetizou, expulsou demônios e operou milagres. Mas deixa eu descer a régua um pouco. Quantos estão correndo o risco de naquele dia chegar diante dele e dizer assim, mas Senhor, espera aí, eu fui membro da tua igreja desde quando nasci, desde quando entendi por gente. Jesus, eu fui fiel nos dízimos. Jesus, eu até orava. De vez em quando, lá na Alcance, tinha uma vigília mensal de 3 horas, mini vigília, de vez em quando eu ia lá, Jesus, eu orava. Jesus, eu praticava isso. Jesus, como a sua palavra me encantava, eu ficava maravilhado ao ouvi-la. Percebe, queridos? Que muitos podem, diante dele, apresentar esses motivos. Talvez você não tenha, tido uma vida tão extraordinária como essa galera que ele disse aqui, de expulsar, de profetizar, de fazer maravilhas, mas vive aquela vida pacata, escolhendo o que quer praticar, o que quer viver ou não da palavra, entende? Relativiza muitas verdades, não, isso aqui cabe na minha vida, isso aqui não, isso aqui eu quero viver, isso aqui não, entende? E está nessa vida de relativismo, essa vida cristã relativista. Eu quero te mostrar que isso é um inimigo e precisa ser combatido, porque isso nos rouba a condição de viver uma vida com prudência, construindo a nossa existência sobre o Cristo de Deus. O segundo inimigo que eu quero, a ameaça que eu quero te alertar sobre ela hoje, nós precisamos estar atentos a isso, é o auto-engano. Queridos, o que é o auto-engano? É o nome que se dá às afirmações que fazemos sobre nós mesmos. E isso é muito fácil de acontecer quando, por exemplo, nós queremos fugir de alguma realidade dura que temos que enfrentar, ou de alguma verdade que nos confronta. O auto-engano. Muitos estão sendo levados a viver assim, em nome de um conforto, de uma crença mentirosa na palavra de Deus, em parte da palavra de Deus, tipo, não, Deus é Pai, Deus me entende. Não, eu estou vivendo o tempo da graça. Então, mas olha, eu posso até praticar esse pecado, eu posso até gostar dessa prática errada, mas Deus sabe que eu amo Ele. Então está tudo bem, porque Deus é amor. Percebe o auto-engano? Não, Deus sabe que eu amo. Ele sabe, Ele conhece o meu coração.
Irmãos, isso é um inimigo, uma ameaça terrível. Sabe por quê? O auto-engano te trava, te impede de olhar para a realidade e dizer assim, espera aí, esse negócio aqui que eu estou vivendo, praticando, não condiz com o que a palavra de Deus diz. É difícil de largar essa porcaria desse pecado, mas se eu quero entrar numa vida de santidade, de prudência, a ponto de ir para o céu, eu tenho que enfrentar isso aqui. Eu tenho que abrir mão dos meus desejos e enfrentar esse desafio. Porque a Bíblia diz que sem santidade eu não vou ver a Deus. Percebe? Aí o auto-engano, não, mas né, Deus conhece, eu estou fazendo, é errado mesmo, mas Ele conhece, Ele sabe que eu amo. Percebe? A gente auto se afirma, se apega naquilo que a gente faz de bom, que é legal, para justificar aquilo que nós estamos fazendo de errado diante dos princípios de Deus para nós. Deus ele pode até compreender, agora aceitar é outra coisa. Não é verdade? Então, não se engane. Não se engane. O auto-engano é prejudicial. Né? E pode ser que alguns de nós estejamos vivendo exatamente uma vida pautada nisso. É por isso que quando você lê Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer assim, ó, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Olha só, enganando a vocês mesmos, auto-engano. E ele continua dizendo, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. E percebe que naturalmente isso acontece muito com a gente? Por que você gosta tanto de olhar no espelho? Para te ver como você é. Versículo 25 ele diz assim, ó, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Palavras de Tiago. Percebe? Alerta para que você se livre, para que eu e você nos livramos do auto-engano. Muitas vezes nós nos achamos uma gracinha mesmo, de cristãos, de filhos. Mas é sempre bom a gente, queridos, fazer aquela pergunta, será que estou sendo mesmo? Será que eu estou com essa bola toda mesmo? E como é fácil a gente entrar por esse caminho? Quem já não viveu esse tipo de experiência aqui? Ó? Você está num auditório como esse, participando de um culto, vem uma palavra que talvez como essa, de confronto, porque está sendo confronto para mim, eu creio que para você também, essa reflexão. E aí, de repente, a gente pensa assim, ó, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Quantos já passou por isso? Deixa eu te dizer, na maioria das vezes, quando nós pensamos assim, é o auto-engano imperando. Porque a gente olha para aquela palavra, por mais que ela é confronto, a gente está olhando para aquilo e dizendo, não, mas eu estou bem na fita, eu estou tranquilo, estou de boa, E aí a gente olha para o outro, mas fulano, nossa, ele tinha que estar aqui para ouvir isso. Entende? O auto-engano nos leva a uma auto-blindagem, onde nada entra. Para tudo nós vamos ter resposta, baseado naquela condição que a gente olha para nós mesmos e achamos que temos. Isso não quer dizer que você tem que viver sempre no estado de comiseração. Você tem que saber quem você é. Olhar para você, entender que a sua vida está sendo resposta aos ensinos que mal tem. Você olhar para você mesmo e dizer, Senhor, eu me vejo sim uma pessoa prudente.
Aí a gente só tem que se atentar para uma coisa. A Bíblia diz assim, ó, aquele que está em pé, ou pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Preserve-se assim, lute, preserve-se prudente, siga em frente, não abra mão disso. Percebe, queridos? O problema é quando a gente está caminhando de forma errada e o auto-engano vem e nos leva para esse caminho de auto nos enganar. Está tudo ruim e a gente acha que está tudo bem, que Jesus aceita, que está tudo legal. Irmãos, isso é um risco. E eu e você não precisamos caminhar assim. Porque Deus é Pai. E Ele está sempre pronto para nos colocar no prumo, nos preparar para o arrebatamento da sua igreja. Agora, e se você olhar, que é um desafio, você olhar pelo crivo dessa palavra para você mesmo dizer, puxa, aqui é só insensatez. Eu estou fazendo parte desse tipo, que a casa caiu. E aí? Queridos, hoje pode ser uma virada de chave na sua vida. E eu quero te dizer, a gente sempre gosta de falar sobre isso, né? Nós precisamos entender que sempre quando Deus aponta algo que precisa de mudança na nossa vida, que expõe um pecado, uma falha nossa, Ele não está expondo você porque Ele é mau. Não. Pelo contrário, Ele está expondo porque Ele ama você. Porque Ele ainda está nos tratando como Salvador. Percebe? Naquele grande julgamento a história vai ser diferente. Lá Ele vai se apresentar a todos que comparecer como grande juiz. Mas até o arrebatamento, Ele sempre tratará comigo e com você como Pai, Senhor, Salvador. Aquele que ama, aquele que não quer abrir mão. Então todas as vezes, assim como pode estar acontecendo hoje com alguns aqui, onde Ele vem pela presença, pela manifestação do Espírito Santo, mostra pecado, mostra insensatez, imprudência na nossa vida. É porque Ele está dizendo assim, ei, muda para o outro lado. Esquece essa construção sobre a areia que você está fazendo. Venha construir a sua existência sobre mim. Venha, mude de lado. Porque eu quero te preparar para o enfrentamento das tempestades. Irmão, e o que é esse enfrentamento da tempestade? É uma passagem legal pela vida aqui. É Jesus falando, venha, coloca a sua vida sobre mim, que eu vou te preparar para passar por essa vida bem, onde você vai enfrentar todos os desprazeres, todas as tempestades, mas você vai chegar lá no final, e depois disso, você estará comigo para sempre. Percebe a proposta? Então, uma coisa ou outra, eu acredito que todos nós, de alguma forma, precisamos, diante dessa palavra, nos posicionar diante do Senhor. Se está sendo prudente, preserve a sua prudência. Se está sendo insensato, mude de lado. Muda a base da sua existência hoje. Amém? Eu quero te lembrar de mais um texto, você pode ficar de pé. Enquanto eu leio esse texto, eu gostaria que você já fosse recebendo aí os elementos da ceia. Eu quero te lembrar desse texto que está em Colossenses capítulo 2, que o Senhor ministrou muito ao meu coração, queridos, nisso aqui. Você é a propriedade exclusiva de Deus, amém? Sim ou não? Preste atenção nisso, a Bíblia diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nele, versículo 10, Colossenses 2, nele nós recebemos a plenitude, porque Ele é o cabeça de todo principado e potestade. O que eu quero te dizer com isso? Que Jesus é a condição que eu e você precisamos para uma construção de existência baseada na prudência. Ele é o único que pode nos garantir, queridos.
Esquece o resto, Ele é o único. E quando a gente fala de ceia, a gente sempre destaca que esse é um momento de lembrar, né, de tudo aquilo que Ele fez. Sim, precisa mesmo. Sem Jesus não haveria redenção, salvação, possibilidade nenhuma de eu e você voltarmos à presença, sermos recebidos novamente como filhos e termos a oportunidade de viver eternamente com Ele. Mas esse momento também precisa ser um momento de reflexão. É por isso que Paulo, ao falar sobre isso em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz, ele orienta, ele nos alerta para que ninguém participe desse momento de forma indigna. Porque se nós fazemos isso, nós estamos atraindo para nós mesmos juízo, condenação. Eu gostaria que, diante de uma análise da sua vida, do seu coração, da forma com que você tem se comportado diante desse Deus, que você participasse da ceia hoje. Mas nessa condição, se você tem vivido como um insensato, você pode participar dessa ceia com uma nova decisão de se tornar alguém prudente a partir de hoje. E esse momento pode ser uma virada de chave na sua vida. Enquanto a gente vai ministrar, eu queria que você orasse um pouquinho por você. Se você quer que alguém ore com você, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Algum pastor, algum líder vai orar com você. Depois de orar, passar por essa análise pessoal profunda, nós vamos participar do pão e do cálice nesta noite. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar.